Uma das coisas legais de trabalhar com Haskell é que é uma linguagem que nos obriga a pensar em termos dos tipos das coisas, né? Então, se eu checar o tipo de um identificador, de um literal numérico 2 qualquer, o tipo dele é P, sendo que P é da classe num, né? Classe dos números, como a gente viu algumas aulas atrás. Mas qual é o tipo de aplicar o operador de soma infixado ao número 2? Lembrando, o operador de soma tem o tipo função de A para A, ou seja, tem dois parâmetros, eles têm o mesmo tipo do resultado, só que esse A não é um A qualquer, é um A da classe num. Então, qual é o tipo de aplicar o operador de soma ao número 2? Essa é bem fácil, né? É a mesma classe. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser uma função que tem um parâmetro A e devolve como resultado A também, ambos da classe num. Esqueci os dois pontos. Então, como eu tinha dito, né? O tipo é esse. Se eu aplicar a esse cara aqui, maior que 2, nesse caso, o tipo é um pouquinho diferente, só porque o tipo do resultado é bool, ao invés de ser qualquer coisa da classe ord, né? Mas, lembrando, né? Tipo desse operador de maior que é função de A para A, né? Os dois parâmetros são do tipo A, qualquer, sendo que A é um tipo da classe ord, que é a classe dos tipos que eu consigo comparar para saber se os valores, se um valor é maior que o outro, menor que o outro, etc. E o resultado é bool. Então, qual é o tipo... Opa, esquecendo dois pontos de novo. Qual é o tipo disso aqui? É A qualquer para bool, sendo que A é da classe ord e da classe num. Isso aqui é uma redundânciazinha de Haskell, certo? Na hora que ele infere, ele coloca assim. Mas nem precisa, só precisaria do num A. Por quê? Porque todo num é da classe ord. Do mesmo jeito que em linguagens orientadas a objetos, que a gente ainda vai ver aqui, né? Mas do mesmo jeito que em linguagens orientadas a objetos, existe a noção de superclasse e subclasse em Haskell, né? E num é uma subclasse de ord. Então, tudo que eu posso fazer para os tipos da classe ord, eu posso fazer para os tipos da classe num, mas a recíproca não é verdadeira. Então, para esse cara aqui, outro exemplo aqui, esse 3, dois pontos, esse operador aí é o construtor de listas, ele tem esse tipo bastante genérico, né? Ele recebe um A qualquer, uma lista de um A qualquer, produz como resultado uma lista de um A qualquer. Então, o tipo desse cara, que é bem fácil, né? T é como se fosse o A qualquer, 3, desculpa, só que 3 é um número, né? Então, o resultado vai ser lista de A qualquer, que é número, e quer dizer, parâmetro vai ser lista de um A qualquer, que é um número, e o resultado dessa função aqui, lista de um A qualquer, que é número. Só repetindo, porque eu me embananei agora. Então, o resultado disso aqui, né? Dessa aplicação parcial vai ser uma função. Essa função recebe como parâmetro uma lista de um A qualquer, onde A é um tipo da classe num, e o resultado também é um tipo A qualquer da classe num. Aqui a gente vai para concatenação, o raciocínio é o mesmo. Esse eu vou deixar para vocês checarem, porque aqui a gente tem um exemplo muito mais interessante, que usa composição. Então, primeiro caso aqui, ó, o tipo de uma função, eu vou até abrir mais aqui espaço. Então, map, a gente já viu que tem esse tipo. E filter tem esse outro aqui. Então, vou até copiar e colar aqui em cima. Então, ó, map tem esse tipo aqui que a gente já viu, né? Função de A para B é o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é a lista de A, o resultado é uma lista de B. Filter é uma função cujo primeiro parâmetro é uma função de A qualquer para bool, o segundo é uma lista de A, o terceiro é uma lista de A. Lembrando da precedência, né? De onde ficam os parâmetros, os parênteses, é como se eles estivessem aqui. Bom, e aí como é que funciona uma composição de funções como essa? Interessante também ter o tipo do operador de composição de funções, né? É esse cara aqui. Então, pode ser útil
reescrever esses tipos aqui, só para não ficar tão confuso. Pronto. E aqui também. Então, vamos lá. Qual o tipo dessa parte aqui? Então, vamos primeiro pegar os tipos dos pedaços para depois fazer a composição. O tipo de map, quando o seu único parâmetro é essa função aqui que aplica parcialmente o operador de soma ao número 1. A gente já sabe aqui que esse cara aqui, ó, tem tipo num de i, função de i para i. Né? Ou seja, tem um parâmetro de um tipo i qualquer, da classe num, resultado, mesmo tipo. Já esse outro aqui tem, pode botar se quiser ordem num, não importa muito. Daqui a pouco eu fico sem letras, né? Aí, J bool. Então, esses caras aqui têm esses tipos. Essa aplicação parcial do operador de soma tem esse tipo. Essa aplicação parcial aqui do operador de comparação, maior que, tem esse tipo. Tá. Aí, como é que fica o tipo dessa expressão aqui? Bom, aí a gente tem que juntar essas coisas. Isso aqui é o tipo do primeiro parâmetro, né? Então, I tem que casar com A. Esse cara aqui, esse tipo aqui, né? Que é o tipo do parâmetro, tem que casar, do argumento, tem que casar com o tipo do parâmetro. Felizmente eles casam, né? Porque I pode corresponder ao A, este outro I corresponde ao B, com a restrição de que I tem que ser da classe num. Então, ó, a gente vai ter algo assim, né? I para I. Só que eu já apliquei a função a esse argumento. Então, esse cara não faz parte da função que eu produzo como resultado. Se eu apliquei map a um argumento, o que sobra é isso aqui. Então, eu vou ter lista de A, função de lista de A para lista de B. Só que, na hora que a gente aplica map a essa função aqui, o A casa com o I, o B casa com o I também. Então, aqui a gente vai ter lista de I, lista de I. Pelo mesmo princípio, para essa outra expressão aqui, ó, teremos, para essa mesma expressão aqui, a gente vai ter um raciocínio parecido. O primeiro parâmetro é uma função, mas tudo bem, o primeiro argumento também é. E os tipos são compatíveis. Então, termina em bool. O resultado é bool, aqui é qualquer coisa, sendo que dessas classes, aqui é qualquer coisa, sendo que dessas classes. Então, o que vai acontecer? O J corresponde, o X corresponde a esse J aqui com essas restrições, bool corresponde a bool. Então, o primeiro parâmetro já foi. O que sobra é lista de X para lista de X. Mas o que é X? X é um J. J de que classes? Dessas. E o resultado também é J, dessas classes aqui. Pronto. Aí temos agora essas duas expressões. Falta, porém, a composição, que é esse cara aqui. Então, aí, como é que a gente vai fazer a composição? A gente vai pegar esse cara aqui, vai ter que casar com o primeiro parâmetro. Esse cara aqui vai ter que casar com o segundo, ok? Então, para agora o todo. Para a gente considerar isso aqui, a gente vai ter que U vai ter que ser, botando assim para não confundir, U vai ter que casar com o tipo do parâmetro de... Opa, U não. Perdão, é isso mesmo. É porque esse cara, eu confundi a ordem dos parâmetros aqui. U vai ter que casar com esse tipo aqui. Opa. Né? Com a informação sobre as classes também. E V vai ter que casar também com esse mesmo tipo.
Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o segundo parâmetro da função, do operador, no caso de composição, essa função aqui, função de t para u, vai ter que casar com esse cara aqui. Então, t vai ter que casar com isso aqui. U também. Né? E aí, tá ótimo, porque ó, aqui é a lista de um i qualquer, aqui é a lista de um j qualquer. Qual é a peculiaridade? É que esse cara aqui é mais restrito. Então, se esse cara é mais restrito, é ele que tem que ser levado... Na verdade, eles são equivalentes, né? Dá na mesma. Né? É exatamente o mesmo tipo, né? Você pode, como eu falei, né? Num é uma subclasse de ord. Então, tudo que vale para num vale para ord. Tudo que vale para ord vale para num. Desculpa, algumas coisas valem para num e não vale para ordem, para ord. Então, a gente vai pegar o tipo mais específico desses dois. E aí, o resultado vai ser o resultado da função, que é esse cara aqui, de composição, né? Só que t vai ser desse tipo aqui, que a gente já viu aqui, ó, equivalente, né? E o U também. Desculpa, o U não, o V também. O V também. Então, no fim das contas, o tipo vai ser algo assim. A gente pode checar isso no GHCI. Deixa eu só copiar e colar aqui. Tá aqui, ord num. O nome da variável não importa, né? Tanto faz. Então, é exatamente o tipo que a gente deduziu. Por que isso é importante, pessoal? É porque a gente gosta de brincar de algebrinha? Não. É porque isso lhe ajuda a entender como a linguagem funciona. Isso lhe ajuda a entender como Haskell lança a mão desse mecanismo de aplicação parcial de funções misturado com inferência de tipos. Agora, esse exemplo foi fácil. Por que ele foi fácil? Porque ele não tem a pegadinha principal, digamos, que é quando a gente está trabalhando como num caso como esse aqui. Só vou fazer mais esse por hoje. Né? Esse exemplo do map.filter. Então a gente já viu aí os tipos de map e de filter e está compondo esses dois caras. Esse exemplo não é que ele seja mais difícil que o outro, ele é menos trabalhoso até. Mas tem uma peculiaridade que você tem que levar em consideração. Então, a gente quer saber o tipo de map.filter, ou seja, primeiro parâmetro, função map, segundo parâmetro, função filter. Então, o tipo de map tem que casar com função de u para v. O tipo de filter tem que casar com função de t para u. Então, na hora de fazer esse casamento, a gente tem que levar em conta que toda função em Haskell só tem um parâmetro. Isso é fundamental. Porque se a gente parar para pensar desse jeito, aí, ó, o segundo parâmetro é t para u. Qual tipo vai corresponder a t? Este. Qual tipo vai corresponder a u? Esse aqui, o que sobra da função. Ou seja, função de lista de x para lista de x. Por outro lado, vamos olhar para o map agora, que é o primeiro parâmetro, né? Que tipo vai corresponder a u? Função de a para b. Que tipo vai corresponder a v? Função de lista de a para lista de b. Só que o tipo de map.filter, bom, eu apliquei a função aos dois argumentos, a map, a uma função, no caso, né, olhando aqui para o tipo, a uma função, que é o map, a outra função, que é o filter. Então, o que sobra é isso aqui. Novamente, os parênteses importam. Então, a que corresponde o t? Bom, t a gente já viu que é uma função de um x qualquer para bool. E a que corresponde o v? Aí é esse cara aqui, ó. Função de lista de A para lista de B. Mas aí a gente tem que conciliar esses dois casos aqui. Sem isso, a gente não sabe o que é A e o que é B. Mas felizmente aqui é fácil, ó. Esse cara é uma função de uma coisa, que é uma lista de x,
para outra coisa do mesmo tipo, também lista de x, e já esse cara aqui também é uma função, mas de um A qualquer para um B qualquer. Então, A vai corresponder à lista de x, B vai corresponder à lista de x também. Então, ó, o que a gente tem aqui como resultado é uma lista de x para uma função de lista de x para lista de x. Por quê? Porque, ó, V tem esse tipo aqui. A gente já viu, né? Porque é o que sobra do map. Só que o A é uma lista de x, o B também. Então, substituindo aqui, o resultado é esse. Então, qual é o tipo de map.filter? Opa! Esse que a gente acabou de deduzir. Só muda o nome das variáveis. Bom, fica como exercício fazer esses outros. Esses aqui e este aqui. Né? E aí, para quem está assistindo a cadeira, a disciplina, na próxima aula eu posso tentar fazer alguns desses para vocês verem como funcionam. Então, sobre aplicações parciais de funções, é isso, pessoal.